This call is now being recorded. Pronto. Então, iniciando aqui a gravação da nossa primeira aula, né? Nossa aula de apresentação do nosso semestre aí 2021.2. Eu sempre gravo as aulas, como eu disse, vou explicar para você. A gente tem um YouTube da disciplina. Então, essa aula de apresentação, essa aula para a gente falar como vai ser a disciplina, a gente já começa também com parte do conteúdo. Eu digo que essa aula é uma das mais importantes, que eu vou falar aqui alguns pontos, além das nossas datas e tudo isso, mas eu vou falar alguns pontos bem interessantes na disciplina, que são alguns gargalos. E aí, quem está aqui já se sinta agraciado, né, por todas as informações. Quem for assistir depois também, que não pôde estar aqui, todas as aulas vão estar disponíveis. Então, como eu já disse, né, eu estou na instituição desde dezembro do ano passado. Eu sou graduada em Engenharia Ambiental, tenho mestrado e doutorado em Engenharia de Processos, e estou tendo essa grata experiência aqui na UFRN, na Escola de Ciência e Tecnologia. Tem aqui quem quiser também ver esse slide, também todos os slides eu disponibilizo para vocês, gente. Então, quem quiser depois dar uma olhada no WhatsApp, né, da professora, adiciona lá também no LinkedIn, que é a rede social aí acadêmica, fiquem à vontade. Esses são os meus contatos, tá? São os meus e-mails, né? Tem 2 e-mails, professora, você usa qual, né? Fica o dia todo os 2 abertos lá. Então, tem o da ECT, que foi o meu primeiro e-mail, aí depois veio toda aquela padronização do e-mail da UFRN, então eu uso também esse, tá? Então, fiquem à vontade aí para a gente se comunicar, mas eu espero que nossa comunicação seja também durante a aula. Vou explicar já como serão também os atendimentos, né? A monitoria. Então, como eu disse aqui, na nossa turma somos 12, tá? Então, eu tenho esse horário, que é tarde, né, 5, 6, e eu tenho uma turma também de mecânica dos fluidos, noite, 3, 4, na terça e na quinta. Né? Porque eu gosto de falar sempre dessas 2 turmas, e não tenho problema em disponibilizar os 2 links. Né? A gente vai ter um link único, né, que vocês entraram aqui. Como esse é o primeiro dia, eu ainda não cadastrei o e-mail, então todos vocês tiveram que pedir para entrar, solicitar. Hoje, quando eu passar a lista de presenças, já vão colocar o e-mail de vocês e já vão entrar automaticamente, certo? Eu sempre disponibilizo também o do meu outro horário de aula, que é da turma noite 3, 4, que às vezes acontecia, não tem problema nenhum. Professora, perdi a aula da tarde, né? Posso assistir a aula da noite, então quero reforçar o conteúdo, posso assistir a aula da noite. As turmas, elas costumam andar assim, bem próximas em termos de conteúdo, até porque elas são no mesmo dia, então se tem feriado, cai no mesmo dia. E eu fico sempre padronizando para que as aulas sejam no mesmo conteúdo nas 2 turmas. Então, quem quiser reforçar um conteúdo, aparecer na aula da noite também, ou perdeu, ou chegou atrasado, ou tem alguma dúvida, fiquem à vontade, eu sempre disponibilizo o link das 2 turmas para todos os meus alunos. E todas as aulas, né, que são gravadas e são disponibilizadas no YouTube da disciplina. Não sei, vocês têm outra disciplina também que tem o YouTube, que disponibiliza lá, ou é só aqui no CIGA? Me contem aí, para eu já ficar sabendo. Eu sei que tem algumas outras disciplinas que tem, né? Tem alguns professores que fazem isso sim. Isso. Nessa disciplina, né, que é a iniciativa do professor Douglas e da professora Camila também, desde o início da parte remota, que eles já estão disponibilizando essas aulas. Então, se vocês forem lá, né, não vão ter só as aulas desse semestre, vão ter, deixa eu só colocar aqui. Vão ter aqui, se vocês forem em playlist, né, tá bem separado, né, aqui são as aulas, tem as playlists tanto dividido por professor, as aulas de 2021.1, que foi do semestre passado, a professora Camila, né, e as minhas aulas, e estão separadas também por conteúdo. Então, vocês veem aqui, introdução, vão estar as aulas dos outros semestres, ministradas por outros professores, pelo professor Douglas, pelo professor Antônio também, que está lecionando essa disciplina, e aqui está por conteúdo, tem também as partes de revisão, unidade 1, unidade 2, unidade 3, e fiquem à vontade para passear também por essas aulas, onde vão estar as nossas aulas. O que vai diferenciar um semestre do outro, tá? São as capas dos vídeos. Então, vocês vão perceber que as desse semestre, a capa dos vídeos vão ser diferentes, e vai ter uma outra pastinha aqui, 2021.2, separado também por professor. O Matheus perguntou, boa tarde, Matheus. Bom te ver também, querido, bom te ver.
Matheus também já foi meu aluno. Muito bom, muito bom. Vamos juntos aqui até o final, com êxito e com sucesso. Bom te ver. Estou um pouco diferente, né, Matheus? Dessa vez vai sim, meu querido. Dessa vez vai. O Bruno aqui perguntou, o conteúdo ministrado não muda desse vídeo. O conteúdo, né, a gente segue uma ementa, tá, Bruno? Então, os conteúdos, eles são os mesmos, que vão mudar são os exemplos, né, as aplicações, que vai mudando de um semestre ao outro, a gente vai agregando, vai atualizando, né, tanto os materiais, os slides, as listas, os exercícios, vai trazendo sempre coisas novas, mas o conteúdo em si, a gente segue a nossa ementa, né, de forma cronológica também, eu e a professora Camila. Então, vocês vão observar uma sincronicidade e uma padronização, né, que é bem importante. Mas o que muda de um semestre para o outro é a interação de vocês também. Então, aquela aula que que vocês vão interagir mais, vão tirar mais dúvidas, com certeza vão ser as aulas mais ricas, onde a gente vai poder aprofundar e explorar mais aquele conteúdo. Eu sempre digo, aquela aula que a turma fica mais calada, que vem aquela aula mais conteudista, o professor só fala, então você percebe também essas diferenças aí entre essas aulas do mesmo conteúdo. Tá? Mas a ementa a gente segue, né, de forma em parceria aí. Além disso, também fiquem à vontade, viu, gente, para perguntar. Além disso, também tem a página no Instagram da disciplina, né? É uma página que é alimentada pelos nossos monitores, é uma iniciativa também da disciplina, então essa página é bem interessante, já tinha lá boas-vindas, então segue lá, não sei se todo mundo tem Instagram, né? Esse mês passado eu tinha 2 alunos, professora, não tenho Instagram, o que é que eu faço? Não tem, vai seguindo no YouTube, acompanha tudo no CIGA, mas tem uma página também que é bem interessante, traz atualidades, traz também algumas resoluções de exercícios, eu até deixei aqui aberto para mostrar para vocês, né? É uma página que tem muitas publicações, eles postam muitos stories perto da prova, com várias dicas, com quiz, coisas que para vocês mesmo fixarem, não esquecerem. Então, tem muita coisa aqui legal, muita dica, tem exercício resolvido, muita coisa bacana. Sim, Bruno, sim. Tem algumas aulas que a gente deixa assíncrona, tem alguns conteúdos, vocês vão perceber no decorrer até da minha explicação aqui também, e da disciplina, né, que a nossa meta também é bem grande, a nossa carga horária é de 60 horas, mas a gente busca sempre essa sincronicidade de um semestre para o outro, até porque é uma observação bem interessante que o Bruno fez, referente ao nosso semestre mais enxuto, né? A gente ainda vai ter um semestre bem apertado, vamos ter um intervalo, né, de dezembro até janeiro, e isso acaba comprimindo, né, um pouco nossa ementa, o nosso conteúdo, mas tentaremos de toda forma que não tenha nenhum prejuízo ao conhecimento, que é o nosso foco, nosso objetivo. Então, tem muita coisa bacana, né? Eles têm, vocês que vão começar aqui, se começar de baixo para cima, né? Começar a seguir, vão ver também uma ordem, né, cronológica com o conteúdo que vai sendo dado na disciplina, e eles vão seguir atualizando esse semestre também. Então, valoriza lá, como é que fala? Segue, curte, compartilha, salva aqui aí do YouTube. Não tenho nenhuma vocação para blogueira, mas é isso. Segue, compartilha, curte, dá uma moral aí, com certeza vocês vão adquirir conhecimento também. Os atendimentos, né? Amanhã a gente vai ter uma reunião para definir melhor o horário desses atendimentos, só para que não ocorra choque, o atendimento dos professores. Eu e a professora Camila teremos um horário disponível para vocês. Vamos deixar o link disponível, bem como também os monitores. Então, o nosso atendimento vai se iniciar na próxima semana, né? Talvez até na quinta-feira eu ponha uma notícia para vocês. O link do atendimento será diferente do link da aula, tá? Ambos serão um único para aula, um único para o atendimento. E os monitores também, né? São 3 monitores, vamos disponibilizar os horários desses 3 monitores,
né? Um grupo no WhatsApp que eles sempre fazem, um grupo. Vou pedir para que eles venham também aqui na aula, explicar para vocês como será essa monitoria. Então, acredito que na aula de quinta-feira, no finalzinho da aula, eles vão dar um pulinho aqui para falar com vocês, para estar disponível. O intuito é ajudar ao máximo, né? Os monitores, os professores, estamos aqui para isso. E se vocês estão aqui, claro, né? Porque viram a notícia, então eu vou estar sempre postando notícia lá para vocês no CIGA. É onde eu disponibilizo todo o material, apesar de a gente ter o YouTube, apesar de termos também um Instagram, né? É onde vai estar todo o material. Né? O material vai ser disponibilizado aqui, tá? A gente tem aqui por conteúdo mãe, né, da nossa ementa, e os materiais vão tanto listas, aulas, né, tem o livro da professora Camila também, ele está separado por conteúdo mãe, por conteúdo principal, e eu vou adicionando aqui no decorrer da disciplina. Eu já vou até adicionar. Eu quis colocar só esses iniciais, né, para não assustar vocês com o volume, para quando vocês abrissem lá o cigarro, não tivesse tanta coisa, mas acho que a partir da próxima semana, isso aqui já vai estar bem completo. Vou voltar lá também para mostrar, deixei aqui aberto, né, como vocês... Deixa eu ver, turma T3, que é a turma de vocês. Então, já está aqui com todas as datas de quando veremos esse conteúdo, com as datas também das avaliações, que eu vou falar também no instante. E eu vou adicionando aqui, inclusive essa aula também já está aqui, né? Vocês vão recebendo lá a notificação, já coloquei uma lista, uma tabela de gráficos e fatores de conversão, que é extremamente importante, gente, na nossa disciplina. Vamos falar também já sobre isso. E esse livro, que é um livro da professora Camila, que já é um livro que versa sobre esse conteúdo que a gente já começa a falar nessa semana, né, que é mesmo a introdução, os conceitos fundamentais, as propriedades dos fluidos, a aplicação da mecânica dos fluidos em toda e qualquer área que envolve, né, ciência, que envolve tecnologia. Então, tem uma didática ótima, uma didática muito boa. Então, aproveitem, já vai estar lá, é bem interessante para que vocês leiam antes da aula, ou leiam depois da aula. Eu não quero que vocês fiquem presos aos slides, né? Tem slides em que eu mostro a imagem e falo muita coisa. Tem um slide que eu tenho uma imagem apenas e a gente vai destrinchando ali, e que vai estar nada mais, nada menos do que nos nossos livros, no nosso material de leitura, que eu disponibilizo para vocês também. Sempre coloco pré-aula, um vídeo rápido, um artigo. O Matheus, que foi meu aluno aí, né, pode dizer também, sempre disponibilizo para vocês. E uma coisa que eu vou fazer esse semestre também é já deixar aqui também essas listas, né? Tem umas coisas que eu vou fazer diferente do semestre que vem. E quero dicas de vocês também. Em outra disciplina, professora, o professor fez de tal forma e deu certo. Então, a gente vai agregando, a gente vai somando, né, para vencer todos esses desafios do ensino remoto. Vai estar tudo aí, gente. Eu divido. Teve até uma aluna, professora, eu prefiro que o professor coloque tudo junto lá no SIGA. Na minha percepção, né, como se eu fosse procurar alguma coisa em pastas, eu preferia que tivesse em datas, né, em ordem cronológica e por conteúdo. E Matheus já está dando a dica que os questionários também no semestre passado ajudavam muito para a prova. Então, eu sempre coloco listas de exercícios, listas de fixação de exercício, como está essa lista 1 aí, vai ter a lista 2, lista 3, lista 4, que são questões de provas antigas, questões de concurso, questões, né, que são diferentes das questões que vão constar no questionário, que esse questionário eu vou explicar para vocês que vai valer nota, né, e diferente também da prova, mas que vai embasar vocês, resolveu as listas, resolveu o questionário, né, participou das aulas, esteve aqui, com certeza vocês vão estar preparados para fazer a prova, né? A gente vive ainda um sistema em que tem que ter a prova, se não tirar uma nota boa para ser aprovado, mas o conhecimento que vocês vão levar, eu espero que valha, né, muito mais à frente, que vale agora e que vale mais à frente, e na vida profissional também de vocês. Perguntas? Fiquem à vontade. Frequência, né? Vocês sabem que a importância de estar aqui, não só de nome presente, não é nem mais corpo presente como nas aulas,
mas a presença é bem importante. Como é que eu valido a presença de vocês? É por meio do formulário. Então, é bem importante que vocês fiquem até o final da aula, né? Toda aula eu vou lançar um formulário no Google Forms, pedindo a matrícula, o nome, vai ficar lá registrado, né, por aula. Então, isso é bem importante. Às vezes tinha aluno que, professora, eu esqueci nunca vou esquecer. César era um aluno ótimo meu no semestre passado também. Se você chega, lembra o nome. Leandro também, Amorim, lembro de nome e sobrenome, foi porque marcou. E eles participavam muito da aula, às vezes a conexão caía, eles me mandavam um e-mail, professora, minha conexão caiu, no final da aula eu não conseguia assinar o formulário da presença. Então, essa nossa comunicação ela tem que ser boa também, para evitar que vocês levem falta. E como eu sempre lembrava deles, e a aula ficava gravada, e eles sempre participavam, era bem fácil de validar, de verificar essa frequência. Né? Mas tem também outras formas de validar, como o formulário que o próprio Google Meet emite para a gente, né? O formulário que eu vou passar para vocês e a participação de vocês também em aula. Né? Acho que nesse tempo aí vocês já sabem como é que fixa a tela, para ficar aparecendo na tela, esses serão mais slides iniciais lá da pandemia no início. Né? Não se acanhem, abram o áudio, falem, tirem dúvidas, principalmente quando a gente estiver fazendo exercício. Eu sempre dou um tempo para vocês fazerem, né, o exercício, então perguntem, tragam resultado, tragam respostas, tragam dúvidas também. Se ficar acanhado com áudio, tem um chat, meios a gente tem para fazer isso, né? Porque o objetivo da gente é que no final, lá em fevereiro, vocês tenham adquirido, né, competências e habilidades. Existe uma diferença bem grande, né, entre competências e habilidades. Primeiro, vocês vão, né, absorver o conhecimento, vocês vão aprender, então vocês vão saber o que fazer e por que você vai fazer aquilo. Né? A gente vai aprendendo no decorrer da disciplina. Para isso, vocês precisam ter atitude, né? O desejo de estar aqui, o desejo de fazer, o desejo de aprender, de ter esse conhecimento, né? E habilidade também. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Se eu junto tudo isso, eu vou ter, né? Eu e vocês também, porque a cada semestre, a cada aula que eu estou aqui, eu também adquiro uma competência e uma habilidade. E esse é o nosso objetivo, que no final que vocês tenham essas competências que a disciplina exige, que a disciplina deseja que vocês alcancem. Mas além dessas, né, eu sempre trago também mais algumas aqui. Matheus perguntou aí se vai ter uns extrazinhos esse semestre. Matheus já entregou. Sim, Matheus, vai ter. Fiquem atentos, sempre tem extra. Sempre tem, então... Eles não acontecem com dia e data e hora marcada, não, viu, gente? É durante a aula, quando eu disser, essa é valendo, né? Já é uma palavrinha, essa aqui é valendo. Então, fiquem atentos, a gente faz. Cada um décimo, tenho certeza que vai ser importante aqui na disciplina. Como em qualquer outra, né? Mas em mecânica, vocês vão ver que vai ser... Mecânica dos fluidos vai ser bem importante. Um décimo vai ser bem importante. E aí vai ter sim, Matheus, os extras, tem extras de pré-aula, tem extras que depois da aula eu passo para vocês fazerem, tem extras durante a aula, então já... Não, o Bruno colocou aí, de madrugada, do nada, tem atividade valendo um ponto. Não, calma, vai acontecer durante a aula ou para vocês fazerem antes, não são nada também tão extenso que vai precisar que vocês fiquem durante a madrugada. A madrugada vocês estudam, não se preocupem, não vai ser para fazer extra. Então, no final da disciplina, né, vocês vão ter a capacidade, a competência e a habilidade de demonstrar os conhecimentos de vocês, todos relacionados à mecânica dos fluidos. Aplicando, vocês vão ver que a gente vai ter teoria, sim, a gente vai ter muito desenvolvimento de cálculo, muita demonstração, para chegar em uma determinada equação básica que é aplicada na mecânica dos fluidos, né? O nosso objetivo, a gente vai falar aqui de Navier-Stokes, a gente vai falar de Bernoulli, a gente vai falar de grandes nomes, né, dentro das exatas, e também o nosso objetivo não é só matematicamente entender, né? O nosso objetivo é aplicar. Então, o que eu quero é que vocês saiam e se sintam capazes de aplicar a teoria e as metodologias que eu vou apresentar para resolver um problema, né? Que é o nosso principal objetivo como agente
quando a gente se porta como profissional, né, da área de ciência e tecnologia, como profissional da área de engenharia. Tanto na parte de estática dos fluidos, quanto na parte de dinâmica dos fluidos. Mas tem outras competências também, tá, gente? Que eu quero que vocês adquiram aí ao longo do semestre, até porque a gente não vai falar só de disciplina, a gente vai estar interagindo aqui. Então, além da competência do conhecimento, né, a competência do pensamento científico, criativo e crítico também. Por que eu estou estudando isso? Me perguntem, professor, onde é que eu vou aplicar isso? Eu vou estar sempre buscando trazer para vocês a aplicação, a realidade, né, onde vocês vão trazer para o repertório cultural. Então, onde eu moro, onde é que isso é aplicado. Então, eu vi quando eu passei em uma estação de tratamento de água, de esgoto, né, referente a petróleo. Então, não sei se tem alguém aí que já atua na área, que já atua com fluido também, traga também suas experiências, traga também o seu repertório cultural, se comunique, né, essa comunicação vai além da linguagem verbal, é a gente manter mesmo essa interação. A cultura digital também aqui vai ser uma competência importantíssima, né? A gente vai trabalhar com simulador, a gente vai precisar estar aqui no Meet, cumprir os prazos do CIGAR, então ter essa cultura digital também é bem importante, essa necessidade de usar a tecnologia a favor da gente, né? E ter isso como um trabalho, como um projeto de vida, e para isso vocês vão precisar gerir, planejar, para chegar no objetivo final, né? A argumentação, eu sempre digo, olha, a comunicação é diferente de argumentação, né? A gente vai precisar desenvolver essa capacidade também de argumentar, né? De, às vezes, professora, a minha nota, o que poderia ser revista. Então, essa argumentação também, essa consciência com base na ética, nos direitos humanos e socioambientais que vocês vão levar e também para a vida de vocês é importante. Né? O autoconhecimento, o autocuidado, a gente vive um momento em que a saúde mental ela nunca esteve tão em pauta, ela nunca esteve tanto, acho que é no topo de todos os cuidados que a gente mais tem tido que ter, né? Não só da saúde física, mas ter também um equilíbrio emocional é bem importante. Responsabilidade e cidadania, eu quero que vocês se enxerguem, né, como parte dessa engrenagem que a gente vive, né, que é o meio ambiente. No início do vídeo eu falei, pessoal, a gente está aqui, eu estou em um lugar, em uma região onde está tendo queimada, então a gente pensar na construção, em atuar na construção de uma sociedade justa e solidária, pensando, né, não só no humano, como também no meio ambiente. A empatia, a cooperação, a gente vai ter trabalho em dupla, a gente vai ter trabalhos em que vocês vão, né, interagir, vocês vão estar também interagindo comigo, eu vou estar interagindo com vocês, e isso exige empatia, exige cooperação, e tudo isso vai ser pautado no respeito, na igualdade, nos valores, nos direitos, ou seja, na ética. Eu vi isso, né, passando até pelo Instagram da ECT, achei bem interessante, não vou me aprofundar muito, mas está lá e também vai ficar aqui disponível para vocês, né, o quão é importante a gente ter um ambiente de estudo, né, e também ter a mente descansada para poder estudar, a gente tem condições, às vezes desfavoráveis, então essa organização, manter os prazos, anotar. Eu sei que às vezes a gente tem muitos prazos, eu sei também que não existe só a disciplina que eu leciono, que vocês têm outra disciplina, mas se planejem, né? Se planejem para vocês não se perderem aqui no decorrer do nosso semestre. Busquem ter um bom rendimento, né? Tenham um plano, verifiquem qual é o grau de dificuldade, vocês vão ver que teremos conteúdos um pouco mais difíceis, outros mais fáceis, e eu sempre dou a dica, pessoal, aproveita esse conteúdo que ele é bem tranquilo, né? Olha, aproveita, faz o questionário, como o Matheus já falou, aproveita estar na aula para aproveitar esses pontinhos extras, né? Se organiza, né? Teremos pré-aulas também, é uma forma de se antecipar o conteúdo, de ler. Eu prometo, vocês vão ver que vão ser leituras rápidas, leituras tranquilas para vocês fazerem antes dos nossos encontros. E evitar procrastinação. Não vou mentir, às vezes é inevitável, a gente vai ali, dispersa um pouco, né? Então, crie objetivos, crie
metas, crie presentes, né? Presentes que eu diga, olha, já fiz tudo que eu tinha de fazer, eu vou assistir um Netflix, não, eu já fiz tudo que eu vou fazer, vou ficar ali um pouco no celular. Essas são dicas que parecem simples, né? Mas eu costumo dizer que dá certo quando a gente tem disciplina. E a disciplina, o componente, ele exige disciplina. Metodologia, né? Uma pergunta que todo mundo fala, professora, mas como são suas provas? Como é que elas acontecem? Então, vou explicar como serão as nossas aulas, vou explicar como será a nossa prova. Nas nossas aulas, elas são teóricas, expositivas e dialogadas toda terça e quinta. Eu estarei aqui, né, certo? Se ocorrer algum problema, ou de internet, ou algum problema de saúde, mas evito ao máximo. Não sei se Matheus, você foi meu aluno nesse semestre ou no passado? Acho que foi no passado, foi no meu primeiro semestre, eu acredito, não foi, Matheus? E eu tive o maldito Covid, né? E eu acho que foi o único. Foi 2021.1, então foi no passado. Foi no 2020.2, né, que eu tive Covid, foi um período em que, em um dia da semana, eu não dei aula, mas disponibilizei aula assíncrona, então eu costumo dizer que ou internet ou doença, no mais estaremos aqui, né, ao vivo, né, queria que vocês ligassem, que eu não só fico eu aqui aparecendo, mas ao vivo e a cores estarei aqui para que a gente tenha as nossas aulas. Todo início de aula, eu faço uma retomada do conteúdo, né, óbvio, se os conteúdos estiverem interligados. E sempre proponho, né, a resolução de problemas contextualizados. Né? Problemas contextualizados são aqueles que onde vocês vão conseguir enxergar aquele problema ali numa aplicação, numa realidade. Né? Gosto de trabalhar também com questões de concurso. Elas estão disfarçadas, né? Nem sempre tem ali, olha, concurso tal, de ENAD também, né? Vocês não sei se todos, mas alguns participarão aí do próximo ENAD. Então, trazer essa contextualização até para que na vida profissional de vocês estejam preparados é bem importante. Como eu disse, ocasionalmente algumas aulas poderão ser previamente gravadas. Eu costumo, né, deixar as aulas assíncronas, que são as aulas gravadas, mas aulas de resolução de exercício, aula de revisão, né, uma parte assim. Eu lembro que no semestre passado teve um conteúdo que eu não cobrei na prova da segunda unidade, né? Mas eu disponibilizei uma aula síncrona, né? E fiz uma interligação com o conteúdo que a gente ia ver na aula síncrona. Então, essa é a forma. Alguns alunos falam, professora, prefiro que você deixe a parte, né, teórica síncrona, e já me deram essa dica também, e que na aula, nos nossos encontros aqui, terça e quinta, faça mais exercício. Então, 1 ou 2 conteúdos eu ainda faço isso, porque são os conteúdos em que os exercícios são maiores. Então, eu deixo a parte mais teórica, né, numa gravação, uma aula assim, assíncrona, e na aula assíncrona a gente manda ver na resolução de exercícios, manda ver na aplicação. Né? Não sei o que é que vocês acham, se quiserem também se manifestar, né, dar a opinião de vocês, na experiência de vocês aí também, outra disciplina, gostaria de ouvir. Ou ler. Matheus colocou aqui, quanto mais exercício, melhor. Mayara colocou interessante assim, acho que foi referente à teoria na assíncrona e na aula mais exercício, Rafael também. Resolução, aplicação, a gente trazer mesmo aqui o desenvolvimento, o fazendo, né? Eu acho que a gente consegue fixar mais, então darei também mais esse enfoque. Obrigada aí pela opinião de vocês. Como eu disse, vocês vão ter acesso a todos os meus conteúdos, slides, isso eu já falei, tem no nosso plano de aula também. Avaliação. Então, como é que eu divido, né, as nossas avaliações? Como serão divididas as nossas avaliações?
também em acordo com todas as turmas de mecânica dos fluidos, tá, gente? Isso não é, isso não vai acontecer só na disciplina, né, aqui no caso da gente, tarde, né, 5, 6, isso vai acontecer também nas outras turmas, né, na turma da professora Camila também, isso é acordado, isso é planejado. Então, a divisão é basicamente da mesma forma em todas as unidades, né, ela é dividida em 3 partes. Primeira parte é uma atividade objetiva, valendo 10% da nota final. Ela é uma atividade que vai ser liberada no multiprova, né? Tanto a prova quanto a esse questionário, eu aplico no multiprova. Vale 10% da nota final. Quando? E aí, vou seguir também uma sugestão, adoro sugestões, adoro críticas construtivas, que eu recebi no semestre passado. Professora, tenta liberar o questionário na metade da unidade, né? Por mais que tenha conteúdos que a gente vai ver mais para frente, e aí a gente já vai fazendo com prazo final até aquela data. Então, acredito que eu... certo, Mayara. Entendi. Sim, Rafael deu uma sugestão aqui. Inclusive nas listas e nos questionários, vocês vão ter a oportunidade, né, de ver, são questões de provas antigas. Eu sempre vou fazendo assim, eu vou reciclando, né? Essa questão foi da prova de 2021.1, então chego lá e coloco, né, na lista, coloco no questionário, aí aquela questão já vira uma questão de questionário, não mais de prova. Então, eu sempre faço isso, para que a gente trabalhe sempre no mesmo nível, né? Trago questões também de prova antiga, e isso não só nos questionários, como também nas nossas aulas. Espero que vocês vejam, percebam isso também nas nossas aulas, nas nossas listas, nos nossos questionários e na nossa prova, toda essa ligação. Então, voltando para a nossa avaliação, né? Então, a gente vai ter esse questionário, né, valendo 10%. Valendo mais 10%, atividade prática de simulação, né, onde vocês vão usar o PEF, que é um simulador. Ele é um simulador até simples, mas que tem o nosso conteúdo da disciplina. E a produção de um relatório. Nesse relatório eu libero para vocês um template, de quais são as perguntas que vocês têm que responder, né, referente à prática de simulação e ao conteúdo. É um relatório contextualizado, onde vocês vão discutir ali o resultado e me entregar com prazo. Aí, esse sim, eu vou deixar para mais próximo, enquanto a gente vê o conteúdo, que não faz, né, muito sentido eu liberar tão cedo na segunda semana de aula. Quando a gente estiver vendo o nosso conteúdo, eu já libero e sempre coloco aí para entregar, né, ou na prova ou pouco antes da prova. E a nossa prova, nossa primeira prova, ela já tem data, ela vai ser no dia 23 de novembro, tá? Daqui a praticamente um mês, e ela vale 80% da nota final. Nessa prova constam 4 questões, certo? Vocês têm o horário da aula para resolver aqui, então vai estar todo mundo aqui junto. E eu sempre dou um tempo adicional, porque como tem questões em que eu exijo um memorial de cálculo, né, no multiprova, ela será no multiprova. Então, eu dou um tempo a mais para vocês, para que vocês, né, com calma, anexem, né, caso tenha algum problema de internet, dê um arranjo maior de tempo. Tranquilo? Segunda unidade, praticamente a mesma coisa, a mesma divisão. A gente tem também uma simulação na segunda unidade. E na terceira unidade, a divisão é a mesma. A diferença é que a gente não tem a simulação, né? A atividade prática da terceira unidade é a criação de uma planilha inteligente, né, no Excel, ou se vocês quiserem usar, né, algum software também, fique à vontade, né, das experiências de vocês aí de linguagem de programação também, mas eu exijo um mínimo, né, que seja no Excel. Vou explicar, vou passar um roteiro, tudo isso tem roteiro, tá, gente? Tanto das práticas, eu passo um roteirinho explicando parte a parte, como é que vocês fazem, e também disponibilidade. A gente tem uma aula no sábado, logo depois que a gente vê o conteúdo da prática, a gente tem uma aula no sábado, síncrona, eu fico demonstrando como é que usa, vocês vão fazendo também presencialmente, tirando todas as dúvidas do uso do simulador. E a mesma coisa vai ser também dessa atividade prática. Vai ter um roteiro, que eu
peço para que vocês façam nessa planilha, disponibilizo também, né, alguns modelos de planilha para vocês. Em PDF, né? Em Excel não, disponibilizo o modelo em PDF para que vocês façam de vocês em Excel. Bruno, a prova ela acontece no multiprova, né? E as questões eu ponho de forma discursiva, né? Onde vocês têm que enviar um memorial de cálculo. Né? Algumas, às vezes, eu acho que na primeira, eu posso até colocar uma. Eu lembro que eu sempre colocava uma questão subjetiva. Não me lembro qual unidade era, se era na primeira ou se era na primeira e na segunda. Tranquilo, pessoal. Mas, assim, gostaram dessa divisão? 10%, 10%, 80%? Foi, Matheus. Foi na primeira, não foi? Obrigada, querido. Teve questão subjetiva. Sim, sim. Vocês têm que me mandar o memorial de cálculo na prova pelo multiprova. E se, porventura, né, tiver alguma questão aí subjetiva, tá? Aí é de marcar apenas. Certo? O multiprova de forma randômica libera as questões para vocês, quatro questões. Eu sempre digo, pessoal, antes, olha, a gente, diante desses nossos conteúdos, da unidade 1, por exemplo, a gente vai ter uma questão que aborde, e aí eu não tenho problema nenhum, eu sempre falo, né, na prova, eu sempre digo para vocês o que é que vai ser a questão vai ter uma questão de estática, uma questão de empuxo, uma questão de lei de Newton, então eu sempre digo para vocês, o objetivo aqui, de forma alguma, a gente trabalha de forma transparente, super transparente, o tempo todo. Não, o objetivo não é surpreender, o objetivo é que vocês me surpreendam com notas boas. A única surpresa que eu quero ter é essa. São notas boas, notas ótimas. De verdade, Bruno, o objetivo aqui é que a gente trabalhe com transparência, que vocês, durante todo o semestre, saibam tudo o que está acontecendo, de todos os prazos, de como vocês serão avaliados e de como vocês serão cobrados. Matheus disse uma verdade aí, que até é algo que eu vou falar agora, Matheus. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, inclusive nessa disciplina, né, é a quantidade de conteúdos. Vocês vão ver que praticamente toda aula a gente tem um novo conteúdo, né, e não acumular, gente. Não acumular. De verdade. Eu sei o quão é difícil, né, conciliar a vida profissional, a vida pessoal e a vida acadêmica. Mas tentem de toda forma não acumular estudo na disciplina de mecânica dos fluidos. É um pedido que eu faço para vocês. Assim, eu vou falar da ementa, vou mostrar os nossos conteúdos, e vocês vão ver que ele é extenso, eles se interligam, não há... Eita, eu derrubei agora aqui a garrafa. Não há nenhuma intenção de dificultar ou de aumentar mais o quão essa disciplina já é. Vocês estão já há alguns semestres, né, na universidade, na escola, então já ouviram falar de mecânica dos fluidos, sim, e sabem que se acumular não é impossível, mas torna a tarefa mais complicada, torna o final mais complicado, né? E se dedicar mesmo, né? Como o Matheus é um aluno excelente, não estou falando porque ele está aqui, mas porque é um aluno excelente mesmo. E trazendo isso, né? Eu entendo o que é uma das maiores dificuldades. Acumulou um pouquinho, depois tem que correr muito para... Como é que fala? Tem que correr muito atrás do prejuízo. É isso. Nada de acumular. Vamos lá, então. Ficou bem transparente aí a nossa avaliação, como ela se dará. E tem as datas também, esqueci de falar da avaliação 2, vai ser no dia 13 de janeiro. A gente tem esse intervalo aí, né, gente? Eu vou deixar
só essa pendênciazinha aqui do dia 13 para confirmar com vocês amanhã, né? Se essa prova vai ser antes do recesso ou depois do recesso, mas tem essa data aí, né, inicial, e a nossa última avaliação no dia 15/2. Então, se vocês observarem, é praticamente um mês, né, para cada avaliação. É uma realidade que a gente já vem vivendo nos outros semestres. Mas eu uso outros instrumentos também, tá, gente? E técnica de avaliação, né? Que é o nosso diálogo. Eu vi um meme um dia desse, foi muito engraçado. Um professor que diz, na sala de aula, né? Silêncio, silêncio, silêncio. E aí, na aula remota, é por favor, falem, por favor, falem, por favor, falem. Né? Então, é o diálogo, é a participação, é a observação. Às vezes, vocês estão aqui aí, quando eu pergunto, entendeu? Vocês vão ver que eu pergunto muito. Né? Tem aluno que diz, professora, a senhora às vezes é tão chata, que pergunta tanto, falem, entendeu? Vocês estão entendendo? Tem algum ponto que ficou alguma dúvida? Porque eu já fui aluna, eu sou aluna ainda, inclusive, estou terminando uma pós em educação, né? Minha terceira pós na área de educação, e ainda sou aluna também, né? O professor pergunta se eu entendi, principalmente quando é remoto, eu fico ali quietinha, quando eu vou estudar, é a mão na cabeça, e a cabeça cheia de interrogação, né? Então, prestem atenção, entendam a teoria, participem da exercitação em sala também, para que quando vocês forem fazer exercício em casa, isso não acontecer, né? Então, essas são algumas dicas. A autoavaliação também é bem importante, né? Eu acho que vocês saberem também o aluno que vocês foram durante o semestre é bem importante. Tomar muito cuidado com a calculadora, né? Você vai estar irradiando, às vezes, uma vírgula, às vezes, uma potência ali, destrói um cálculo. A gente está na área de exatas, né? Não vai ter para onde fugir, não, gente. Eu quero o resultado correto. Eu quero o resultado correto, certo? Então, a autoavaliação também é bem importante. Perguntas. Olha eu aqui, perguntando se existem perguntas, se vocês têm dúvidas. Eu sempre pergunto isso. Sempre para que vocês não se acanhem. Nossa, ementa. E aí, quando o Matheus falou que o conteúdo é extenso, é uma verdade. Né? Então, a gente começa aqui introdução, conceitos fundamentais. Não adianta a gente já querer falar de fluido sem entender as propriedades mais importantes dos fluidos, sem descrever e classificar o movimento dos fluidos, falar da reologia, de todas as hipóteses que traz o fluido naquele meio atuante. Então, a gente começa aí nessas nossas 3 primeiras aulas, né? Nas próximas aulas vocês já vão ver que tem um cronogramazinho dividido, né, de aula por aula, mas que é o mesmo cronograma que vocês têm lá no SIGA. Depois a gente para o fluido, literalmente, onde a gente estuda o fluido em uma situação de estática, de repouso, onde a gente vai estudar o princípio de Pascal, de Stevens, vai falar dos medidores de pressão, das forças que os fluidos exercem também, né, em barragens, em comportas, em válvulas. Isso é extremamente importante quando a gente precisa dimensionar, quando a gente precisa quantificar a pressão em sistemas. Então, entra aí todo o estudo na parte de estática, né, ou hidrostática também, como vocês vão ver em alguns livros. E aqui acaba a primeira unidade. E já fica a dica. Aproveitem a primeira unidade. Certo? Vocês vão entender por quê. Na segunda unidade, a gente já vai começar a trabalhar com as equações básicas da mecânica dos fluidos, tanto na forma integral, né? Vou falar da forma integral depois eu falo da forma diferencial. Então, a gente vai começar com o teorema de transporte de Reynolds, vai falar da conservação da massa, de todas aquelas leis básicas, né? Da termodinâmica, da quantidade do movimento, né, linear, angular, tudo isso na forma integral. Tá? Para o volume de controle, vou explicar para vocês, né, tudo isso que é o volume de controle, que em outras disciplinas vocês tratavam como sistema, como um todo. Aqui a gente vai delimitar um volume de controle, trabalhar tudo que entra, tudo que passa pelo volume de controle. Depois, tem a segunda parte, que é a introdução à análise diferencial. Né? E essa é a parte que os alunos mais dizem, nossa, professora, essa parte da segunda unidade exige mais estudo, né? Onde a gente vai fazer toda a análise diferencial até chegar na nossa equação de Navier-Stokes. Ainda na segunda unidade, trabalharemos as equações de Euler e a equação de Bernoulli.
né? Tratando um fluido ainda como incompressível, não viscoso, aqui acaba a segunda unidade, né? Sempre digo que, disse isso semestre passado, né? Alguns alunos ouviram e aproveitaram muito bem, né? E outros alunos ficaram meio, tiraram nota boa na primeira unidade, aí relaxaram na segunda, né? E a segunda é uma unidade que vai exigir, como a gente vai falar de integral, vai falar de análise diferencial, então é uma unidade que exige, então aproveitem para manter ali a nota num patamar bom, para que a gente vá para a terceira unidade, onde a gente vai começar aí com a modelagem, né? Uma análise dimensional e semelhança, parte aí para o escoamento interno e finaliza no externo, né? Toda análise do escoamento interno de um fluido viscoso incompressível, né? E o externo, certo? Essa é a nossa ementa, né? Isso que a gente vai ver de hoje até o dia 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. 17 para ser mais exato, que é na nossa quinta-feira, na nossa última quinta-feira. Sim, Bruno fez outra pergunta aqui. Se pós-prova tem resolução, explicação aprofundada, sim, tipo dos... peraí aqui. O gabarito dos cálculos. Sim, Bruno. Como eu faço? Né, eu sempre disponibilizo para vocês no próprio multiprova, né, a resposta esperada da questão, né, de cada questão, a resolução, como vocês deveriam fazer, o resultado final. Libero para vocês logo depois que vocês fazem a prova. E libero também um vídeo com a explicação de questão a questão. Sempre faço isso. O vídeo fica um pouco extenso, porque como há uma variedade de possibilidades de questões que podem cair na prova, pois ele sorteia de forma randômica, né? Eu não me lembro se no semestre passado eu fiz isso, no retrasado eu fiz. No semestre passado, eu liberei no multiprova e disponibilizei um horário, né, com os alunos, aqueles alunos que realmente tiveram algum questionamento, alguma contestação, né, para a gente rever aquela questão, mas eu sempre disponibilizo o gabarito no próprio multiprova e vou estar disponíveis para vocês para tirar dúvida, e eu acredito que esse semestre eu volte a fazer os vídeos da resolução detalhada também da prova, do pós-prova. Só não faço isso de forma síncrona, né, porque a gente já perde mais um dia de aula, né, é bem extenso, tipo, é uma possibilidade de 30 questões, né, serem sorteadas 4 para cada aluno. Então, é bem diversificada a prova. Foi isso que você perguntou? Atende à expectativa? Ótimo. Nossos livros de referência, como eu disse, não quero que vocês se apeguem apenas aos slides, nem às pré-aulas. Tem os nossos livros de referência. Professora, qual você mais usa? Eu sempre escuto essa pergunta, né? Gosto muito do Sengel, né? Eu acho um livro muito bom, uma didática muito boa, tem muita resolução de exercício, né? Gosto do Fox também, o Musson também é muito bom. Eles são, acho que, os 3 melhores. Tem o White também. White. Eles são 4 bons livros. Vocês vão ver que eles são parecidos. Mas se vocês me perguntarem em termos de linguagem, eu acho o Sengel muito bom. E o White, né? Esse Fox foi até notícia, né? Na UFRJ, um aluno uma vez foi baleado e a bala ficou literalmente presa dentro do livro. O livro tem 600, 700 páginas, algo assim. E a bala ficou presa, literalmente. Então, e aí vem os memes, né? Nem a bala passa, essas coisas que eu escutei na época, isso faz alguns anos. Deve fazer uns 6 anos, 7 anos mais ou menos. Não, 7 anos, tudo isso não. Acho que uns 6 anos no máximo, 5 a 6 anos. Então, esses são os livros de referência, né? Tem o Bird. O Bird é um livro já mais utilizado no mestrado e no doutorado, mas que ele tem também fenômeno de transporte. O Potter também. Uso poucas coisas do Potter, algumas imagens, não uso muitas coisas, não. Esses são os livros mais, digo, simples, né? São livros mais
fininhos, não por causa do tamanho, mas são livros mais simples, que têm pouco texto, poucos exercícios, mas que são bons, mas eu diria para uma leitura inicial, né? O Brunetti, né? O Bistafa também, é um livro legal. Né? Esses dois envolvem tanto fenômeno de transporte 1, quanto mecânica dos fluidos, quanto transferência de calor e massa, né? Que é o que era antigamente chamado fenômeno de transporte 1, aí 2, dentro das engenharias. Alguns canais também, tá? Então, além dos nossos canais, fiquem à vontade, tem vários outros canais bem interessantes também dos nossos conteúdos. E algumas outras apostilas também, além da apostila da professora Camila, que eu disponibilizo para vocês. Né? Tem a da UFPB, professor Raimundo, do Jorge Avilado, da Mara Nilza também, elas estão, né, disponíveis na nossa maior plataforma de conteúdo, todas elas que vocês colocarem, é bem, bem fácil de encontrar, tem várias resoluções aí também de exercícios, e é isso. Essas são as dicas iniciais, né, que eu quero dar para vocês da disciplina, né, não acumulem, estudem, venham ao atendimento, a gente faz um trabalho com a monitoria faz um trabalho excelente, né? Aproveitem a monitoria. Teremos aulões aos sábados, né? Alguns sábados alternados, teremos aulões com os monitores. E tive um feedback muito bom no semestre passado desses aulões, que eram bem interessantes. Vamos ter os nossos encontros. Quando eu postar, gente, qualquer coisa, vocês vão receber a notícia. Bruno, alguns são. Na segunda unidade a gente tem cálculos bem extensos, na terceira, sim, mais. Sim. A segunda e a terceira, sim, são mais longos. Na primeira, na parte de lei de Newton, na parte de lei de Newton, de tensão de cisalhamento, eles são mais longos. A parte de empuxo também são cálculos um pouco mais longos, sim. Não vou iludir com vocês, trabalharemos com a verdade. Só verdade. Não, lágrimas não. Nada de lágrimas. Esse fluido é um fluido que a gente não quer ver aqui. Então, vamos começar, né? Vou falar aqui de algumas aplicações, apesar de já ter falado, né? Bastante aqui durante a ementa, já fui falando aqui, dando algumas dicas de algumas aplicações. Se vocês verem outros também, fiquem à vontade para compartilhar. Primeiro, vamos lá. Como vocês estão aí no celular, no computador, entra nesse site, por favor, www.mente.com. Digita este código. Vocês vão me responder esta perguntinha aqui. Vocês podem colocar mais de uma. Deixa eu dar uma olhada. Me digam se o código deu certo. Deixa eu só ver aqui o que se passa. Espera que eu boto o código novamente, tá? Enquanto atualiza aqui. É 277-59690. Primeiro que conseguir entrar e conseguir aqui um ok. Eu consegui, professora. Consegui? Obrigada. Obrigada, Maurício, Rafael. Acho que foi, quem falou? Foi Maiara? Foi. Não deu para ver. Foi Maiara. Maiara também conseguiu. Vocês podem coloca uma palavra, dá enter e coloca outra. Eu coloquei até 2 palavras por participante. Vou botar o código aqui. A primeira palavra. Não aparece o nome de vocês, não, viu, gente? Fiquem à vontade aí.
Não consegui ainda, coloquei o chat aqui, no chat. Certo. Vou voltar aqui para ser surpresa. Pode ser até duas. Dá enter, depois coloca outra palavra. Falta alguém? A gente vai montando esse mosaico aqui juntos. Tá aparecendo aqui ainda algumas palavras. Eu acho que já foram 10 participantes. Vamos fazer essa quantidade mesmo. Adriel também chegou aí. Boa tarde, Adriel. Não tinha te visto ainda. Então vamos lá, né? Tem física, gente, é física aplicada ao fluido, né? Se a gente quiser aí facilitar, né, o entendimento do que é que a gente vai ver na nossa disciplina, é física aplicada ao fluido, vocês vão ver muita semelhança, né, ao que vocês viram nas disciplinas de física. E a gente estuda esse comportamento, né, baseado na física, baseado no movimento também. Né? A gente vai trabalhar, como eu disse, a dinâmica do fluido, a hidrodinâmica, mas vamos trabalhar também com a parte estática do fluido, né? A hidrostática, né? Onde a gente vai computar essas forças envolvidas, tanto durante o movimento do fluido, quanto um fluido em uma situação de repouso, exercendo a força sobre uma superfície. Né? E aí, mecânica dos fluidos, isso vai ser aplicada a outras disciplinas, de quem já está fazendo, ou quem vai fazer ainda ênfase, né? Engenharia mecânica, trabalho, né? A gente vai falar de trabalho, né? Sim, claro, a gente está falando de física, a gente vai falar de trabalho também, né? Mas não sei se quis dizer que vai dar muito trabalho, mas vai exigir também dedicação, como a gente já disse, vai exigir estudo, vocês trouxeram aqui essa palavra, né? Adaptabilidade é uma disciplina que vai exigir também adaptabilidade, que vai exigir rotina, como eu já disse, que vai exigir que vocês se organizem. E cálculo. Cálculo é uma coisa que não vai faltar aqui, apesar de que eu já preparo vocês também, que falaremos também muito na teoria. Né? Então, não tem como a gente querer aplicar, né, sem saber de onde veio, para onde eu vou, que caminho eu vou percorrer. Lembrem quando eu falei de competência, né? Tem o conhecimento, tem a habilidade, né? E tem o querer, o fazer, como eu vou fazer, como eu vou chegar lá. Obrigada por terem preenchido, né? Eu sempre gosto de, nesse primeiro dia de aula, saber o que é que se passa também, né, na cabeça de vocês, o que é que vocês pensam de mecânica dos fluidos, o que é que vocês, né, o que é que representa para vocês aí, esse nomezinho bem importante, que a gente vai falar aí até fevereiro do ano que vem, de 2022. Vou deixar aqui aberto que eu vou somar quando a turma da noite. Mas o que é mecânica dos fluidos, né? Se a gente puder estender aí, falar mais de duas palavras, né, mais de uma palavra, que foi o que eu pedi para vocês, nada mais é do que a ciência que vai se dedicar ao estudo desse comportamento, né? E vocês falaram, né? A dinâmica, a hidrodinâmica, o movimento do fluido. Quando a gente fala de fluido, nós vamos falar do estado físico, tanto líquido
e gases. Né? E forças, vocês colocaram força também, essas forças vão influenciar esse comportamento, vão resultar neste comportamento, ou de estática ou de movimento do fluido, certo? Então, de forma aí, como é que eu posso dizer? Dicionário mesmo, de forma conceitual, isso é mecânica dos fluidos. É uma ciência que vai estudar o comportamento desses líquidos e gases. Né? Seja em repouso, vai haver interação, né? Interação entre esses fluidos, ou a interação do fluido com o sólido, né? Ou com o fluido ali presente na fronteira. E esse conhecimento ele vai ser essencial, né, para que vocês analisem o fluido, o movimento do fluido, ou o fluido em repouso, ou qualquer projeto, qualquer sistema onde o fluido é o meio atuante. Né? Basta vocês aí respirem fundo e vocês já vão ter a resposta. Nenhum sistema, nada vai funcionar sem fluido, nem a gente. Se a gente para de respirar, a gente para de funcionar. Então, o fluido é um meio atuante importantíssimo, ele está na maioria, né, em todos, né, base, a água, né, vital para a nossa sobrevivência, também o ar, e daí a gente pode falar da aplicação do fluido em qualquer outro sistema. Né, projeto de máquinas de fluxo, bombas, turbinas, né, que transformam a energia do movimento em energia elétrica, e não só esses, como processos de usinagem, tratamento térmico, né, as caldeiras, o cálculo de máquinas hidráulicas, né, como é que chega a nossa água, a nossa residência, como é que sai o nosso efluente para as estações de tratamento de esgoto, né, também uma parte da mecânica dos fluidos que é aplicada dentro da hidráulica, dentro da parte de saneamento, instalações hidráulicas sanitárias, sistemas de aquecimento. Então, se a gente está falando de fluidos, né, estado líquido ou gasoso, também é aplicado no estudo de conforto térmico em edificações, seja natural ou não, né, refrigeração de residências, edifícios comerciais. Então, é também uma aplicação de mecânica dos fluidos. Projeto aerodinâmico, né? Então, que a gente uma tecnologia de ponta, que são os projetos aerodinâmicos, tanto de estrutura quanto de edificações. Então, quando a gente pensa, projeto aerodinâmico, né? Não, aviões, a gente pensa logo, não, é avião, é força de arrasto, é força de sustentação. Então, o que a gente tem que pensar também é que as nossas estruturas, as nossas edificações, elas também sofrem um arrasto. Né? E esse arrasto também pode causar grandes desastres, né? Desastres que a gente tem casos lá dos mais antigos, né? Como no Estreito de Tacoma, há casos mais recentes, onde no Rio de Janeiro, né? Uma onda derrubou a parte de uma região onde tinham pedestres, tinham ciclistas. Tudo isso é estudo de mecânica dos fluidos. Nesse caso aí, né? Foi a falta de estudo onde ocorreu aí o desastre. No caso de Tacoma, foi um vendaval. Né? No Rio, foi atingido por uma onda e desestruturou aquela superfície. Também, né, não menos importante. Isso. A gente tem aí o estudo do escoamento externo, Rafael. A gente tem o fluido não envolto e limitado, né, escoando sobre uma superfície. Então, se a gente pensa, né, o arranha-céu em Dubai, né, ele tem toda aquela estrutura, toda aquela posição, né, para suportar os ventos. Então, são estudos aí de 30, 50 anos eu falo 30, 50 anos não, mas a análise de ventos durante os últimos 30, 50 anos para realizar esse estudo, realizar essa modelagem, né, e prever de que aquela estrutura ela suporte, né, o vento, suporte a força de arrasto que é exercida pelo fluido naquela superfície. Né, já quando a gente trata de aerodinâmica automóveis, né, são estruturas, né, que são... as palavras estão ótimas. No primeiro dia de aula, o raciocínio já estava acostumado com as férias. São estruturas que elas são fabricadas, né, para quando em contato com o vento, exercerem, estar presente a força de sustentação, né, ou resistir ao avanço, como no caso das plataformas,
dos navios, né? Ou gerar uma propulsão aí dessas aeronaves ou desse navio. E aí também a gente fala tanto, né, da aerodinâmica em fluido, né, em estado líquido, quanto em estado gasoso. A difusão também de poluentes, estudos ambientais também, envolve demais mecânica dos fluidos, o próprio ciclo hidrológico, estudos hidráulicos, quando é realizado uma construção de uma bacia de contenção, de drenagem, uma necessidade de absorver um derramamento de óleo, tudo envolve mecânica dos fluidos, a infiltração da água no solo, né, para recarga de lençol freático. Então, tá tudo, né, todos esses estudos aí, que eu quero que vocês saiam daqui vendo fluidos em todos os lugares. Turbinas eólicas, então a gente pode ter geração de energia, né, tanto pela hidrelétrica ali, fluidos em todas as situações, fluidos reservados, fluidos se movimentando as turbinas, gerando energia elétrica, né, bem como as turbinas eólicas, a geração de energia também a partir do movimento das ondas do oceano. Então, com certeza, né, quem estudou esta configuração aqui, deixa eu até colocar o laserzinho, essa configuração aqui, que é diferente dessas turbinas eólicas que a gente está acostumado a ver, né, verificou que toda a estrutura, o tamanho, então, é estudo de mecânica dos fluidos total, gente, do projeto ao funcionamento, à conversão. A gente trata também, né, fenômenos atmosféricos, tem um tornado, tem um furacão, tem um El Niño, então todo esse movimento de massa de fluido também envolve estudo de mecânica dos fluidos. Fora as outras, né, interligação, porque ela nunca vai estar sozinha. Então tem a mecânica dos fluidos, junto com a engenharia elétrica, né, para otimização de gasto de energia em dispositivo, junto com a medicina, né, toda a parte de biomecânica, sistema respiratório, circulatório, urinário. O que a gente tem são tubulações onde os fluidos estão escoando o tempo todo, né, sofrem influência, né, da pressão que vai influenciar todo o funcionamento do nosso corpo, do nosso sistema, né, como um todo. No esporte também, né, mecânica dos fluidos, vocês viram nas últimas Olimpíadas, né? Então o pessoal tá ali no skate, esperando a hora, né, de começar. Não, espera aí, só um minuto, o vento aqui pode vir a me atrapalhar. Sempre dou exemplo do macacão do Michael Phelps, né, um exemplo aí de engenharia de tecido, junto com a mecânica dos fluidos, né? Foi desenvolvido um macacão onde diminuía em 5% o atrito da roupa, né, que o nadador usava com a água. Isso fez com que na época ele ganhasse diversas medalhas, batesse o próprio recorde, né? E depois descobriram que a Speedo mesmo, né? Ela tinha uma patente, né? Uma patente da NASA, que era referente a esse macacão, né? Segundo as más línguas, diziam que até tinha semelhança com pele de tubarão, e aí vem porque você não sabe também se é verdade, né? Se era uma patente, isso ficou muito bem guardado. Então, são alguns exemplos. A gente vai falar de fluidos que a gente lidar, usa, pega, né, todo dia, fluidos newtonianos, fluidos não newtonianos. E o objetivo é que vocês, nesse primeiro dia de aula, que vocês entendam, né, a importância dessa disciplina, entendam que no dispositivo de vocês, né, existe mecânica dos fluidos no nosso corpo, na nossa casa, né, para tudo há um estudo que envolve mecânica dos fluidos. É uma das, não é porque eu leciono há 8 anos, mas é uma das disciplinas mais importantes nem desmerecendo as outras jamais, né? Porque todas as outras elas embasam, se interligam, e mecânica dos fluidos vai ser base também para outras disciplinas. Mas o objetivo é que vocês entendam essa importância, entendam que vocês vão estar aqui todo dia, esse horário, mas com o objetivo de aprender algo que é real, que é aplicável, que é importante, né? Não é vital. Eu digo que é vital. Muitas coisas não existiriam, não funcionariam se não existisse o estudo da mecânica dos fluidos.
Perguntas? Vou continuar. Tem quanto tempo ainda de aula? Ah, tem muito tempo ainda. Vamos começar. Eu quero lápis, caneta, tá suave até agora, né? Vou continuar assim, Rafael. Lápis, caneta já, borracha, papel, que a gente já vai começar. Pessoal, eu gosto de começar, eu digo que a nossa disciplina, né, já começou desde 16h50, porque quando a gente está falando de planejamento, a gente já está falando da nossa disciplina, mas tem algo, né, tem um conteúdo inicial, e se vocês pegarem todos os livros de mecânica dos fluidos, vocês vão ver que começa por ele. Né, e vocês podem pensar assim, poxa, primeiro dia de aula, a professora falou de um assunto tão, né, será que, pessoal, tem tudo a ver. Dimensões e unidades. Eu disse que eu ia dar umas dicas aqui a vocês, bem importantes, né? E uma delas é sobre dimensões e unidades. Porque aqui na nossa disciplina, a gente vai tratar de algumas dimensões e algumas unidades que não é tão habitual. Vocês não estão, eu digo que estão acostumados a lidar, alguns sim, né? Por outras experiências, mas slug, né? Vocês sabem o que é slug? Qual é a unidade de quê? De qual dimensão? Stoke, Poisson, que é Poise. Então, tem algumas disciplinas que elas não... Ou algumas disciplinas, tem algumas unidades que elas não são tão usuais. Então, eu gosto de trazer essa parte de dimensões e unidades e também falar de conversão, porque ao longo dos anos, como eu disse, eu leciono essa mesma disciplina há 8 anos. Ao longo dos anos, eu vi que parte dos alunos, né, desenvolviam muito bem o raciocínio, a parte teórica, mas ficava ali, tinha um gargalo da interpretação da dimensão, da aplicação das unidades, que faziam que não chegassem a uma resposta, né, esperada. Como eu já disse, a gente está na disciplina de exatas. Né? A gente quer encontrar um resultado, a gente quer encontrar um resultado coerente, a gente quer encontrar um resultado, né, matematicamente correto no final. E ele só vai estar matematicamente correto no final se a gente aplicar o que a gente aprendeu da forma correta e calcular da forma correta, prestando muita atenção nas dimensões e nas unidades. Quando eu falo, eu fiz aquele mentimento com vocês, né, que era o que é que vem, né, na mente de vocês quando vocês veem mecânica dos fluidos, né? Era esperando o mosaico, né? Não que fosse igual a esse, mas tinha ali, né? Tinha fluido. A gente vai falar de velocidade, de vazão, né? De pressão, de equação, de água, de superfície. Então, todas essas variáveis. E todas essas variáveis, elas têm as suas dimensões e têm as suas unidades. E a gente precisa tomar muito cuidado e prestar muita atenção em todas elas na hora de aplicá-las. E qual é a diferença? Né? Existe uma diferença dimensão e unidade. Então, toda e qualquer grandeza, né, qualquer variável, velocidade, que eu demonstrei naquele mosaico anterior, ela pode ser descrita em função das suas dimensões e em função das suas unidades. Né? Se eu perguntar para vocês, começar com uma variável bem simples, né? O que é velocidade? Se eu perguntar para vocês o que é velocidade, vocês vão me dizer o quê? Variável bem simples. Essa é uma coisa bem... Vou botar aqui o Vzinho de velocidade, com a canetinha. Dormiram não, né? Estão me ouvindo ainda? Sim. Sim. Okay, obrigada. Então, tímidos, para responder, né? É espaço por tempo. Tranquilo, né? Espaço por tempo. Então, velocidade, né, significa espaço por tempo. Você tem que... Qual é a dimensão de velocidade? Né? Aqui dentro da mecânica dos fluidos, a gente tem 2 sistemas dimensionais. Imagino, Mayara, imagino. A gente tem 2 sistemas dimensionais que são bem importantes. Né? É o sistema MLT e o sistema FLT. Né? M representa massa, L comprimento, T tempo.
Para o sistema FLT, a única diferença é o F, que vai representar a força. Então, se eu representar a dimensão de velocidade, eu diria que é comprimento L dividido por tempo. Essa é a dimensão. Só tem que qual é a unidade? Aí a gente pode trabalhar com diversas unidades. Metro por segundo, quilômetro por hora. Né? Então, observem, aqui a gente tem a dimensão de velocidade e aqui a gente tem algumas unidades de velocidade. Aí eu poderia trabalhar com pé por segundo, né? Poderia trabalhar com centímetro por minuto em relação à unidade. Né? Diferencie isso. Uma vez a gente sabe qual é aquela variável, sabe qual é a dimensão, a gente pode trabalhar em qualquer sistema, em qualquer unidade. Pode aplicar qualquer unidade. Aí vocês me perguntam, professora, mas por que a gente não trabalha só com sistema internacional? Existe o sistema internacional, né? Mas existem também outros sistemas, como o gravitacional britânico, né? Como o sistema inglês de engenharia, o sistema de unidades. E, infelizmente, quando vocês estiverem na vida profissional de vocês vão ler manuais, né? Vão trabalhar com softwares, que eles não estão no sistema internacional de unidades, eles não são, essas unidades elas não são unificadas. Então, o que é importante é a gente conhecer quais são as dimensões, qual variável eu estou trabalhando, para que a gente saiba em qual unidade trabalhar, né? Obviamente que essas unidades estando homogêneas. Para a dimensão de força, representado pelo F, né, por exemplo, no sistema internacional, a gente tem a unidade aqui principal, Newton. Já para esses dois sistemas, gravitacional britânico, a unidade de força é a libra-força, né? E também para o inglês é a libra-força. Massa, para o internacional é quilograma, né? Já para o gravitacional britânico a gente vai ter slug, né? E para o inglês de engenharia, libra-massa. Para a dimensão de comprimento, representado pelo L. Né? Então, a gente vai ter aqui comprimento metro, pé, né? Ou feet, né? Em inglês, para os dois outros sistemas. E aqui tempo, segundo comum para todos. Então, o que eu quero é que vocês entendam a diferença entre dimensão e a unidade. Existe um conteúdo lá na terceira unidade que ele se chama análise dimensional. E para esse conteúdo, eu gosto de falar de dimensão e unidade no primeiro dia de aula, porque a gente já vai começar a agregar diferentes variáveis, viscosidade, massa específica, potência, fluxo mássico, fluxo volumétrico, energia mecânica. Então, se a gente olha para essas variáveis, e a gente já sabe que existem as dimensões, né, MLT ou FLT, e que essas dimensões podem ser trabalhadas em diferentes unidades, vai tornar muito mais fácil que a gente faça a modelagem física lá na frente, na terceira unidade. E, principalmente, que a gente entenda que a gente precisa trabalhar com a conversão de unidade e com a homogeneidade de unidades. Né? Então, se eu estou trabalhando com a força em Newton, você vai seguir trabalhando com a força em Newton. Se você está trabalhando com a dimensão comprimento em pé, a gente vai ter que tornar aquele sistema homogêneo, convertendo da melhor forma, convertendo da forma correta. Tá? Então, isso parece simples, mas eu digo e repito sempre, é um gargalo na disciplina de mecânica dos fluidos. É um gargalo mesmo, né? Porque não sei se todos sabiam que slug era uma unidade da dimensão massa. E aí já vou também, antes da gente adiantar, falta pouquinho tempo, na aula de quinta-feira eu já começo daqui, de onde a gente parou, mas eu queria mostrar e pedir que vocês trouxessem, né? Trouxessem é ótimo, né? Que vocês viessem para cá. Que vocês estejam presentes na aula com esse material que eu coloquei aqui no SIGA. Só é bem importante. Deixa no celular,
salva no computador, ou imprime, como for melhor para vocês. Mas todas as aulas é importante que vocês tenham em mãos. Não todas as aulas. Nas aulas, para responder as listas, para estudar pelos livros, que vocês vão ver também que as questões também dos livros não estão no Sistema Internacional de Unidades. Então, eu fiz esse material aqui para vocês, eu preparei, né? É um material que tem um apêndice de alguns livros, são os nossos livros de referência, para que facilite, na hora vocês não precisem ter acesso ao livro, e vá buscar essas tabelas, esses gráficos de conversão. Já abriu aqui? Não, né? Aqui. Eu preciso que vocês tenham isso em mãos, gente. Por favor. É bem importante. Já salva, já baixa lá, tá no Cigar. É só abrir aqui, a internet vai ajudar. Pronto. É uma tabelinha, essa é a primeira, aquele fator de conversão, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com galão, a gente vai trabalhar com libra-massa, com slug, hectare, pé, quilograma por segundo. Observe que tem unidades aqui, ó. Joule, quilowatt-hora, Pascal, é de potência, viscosidade aqui, ó, Poise, Stokes. Então, a gente precisa já estar bem habituado a essas unidades para estar convertendo, que a gente vai precisar converter bastante. Tem esses gráficos também que eu vou falar na próxima aula, que é o gráfico de viscosidade, que é bem importante, porque quando eu disser o fluido benzeno a 20 graus, é aqui que a gente vai encontrar essas informações desses fluidos. Ó, viscosidade da água, do ar, diferentes fluidos, diferentes óleos, glicerina, querosene, mercúrio, etanol, aqui também diferentes fluidos no estado gasoso. Então, tragam para a próxima aula, a gente vai usar bastante esse arquivo. E a gente já volta na próxima aula desse ponto. Eu queria só pedir para que vocês não saíssem. Eu vou só dar uma pausa. Vou já encerrar a nossa aula, a gravação, mas para poder liberar para vocês a lista de chamada. E se alguém também tiver alguma pergunta, fique à vontade. Quero antecipadamente agradecer a presença de todos vocês aqui no primeiro dia de aula. Espero que tenha ficado bem claro o quão é importante vocês estarem aqui comigo, presentes, participando. Inclusive, quem já quiser começar a treinar, já tem até uma lista de conversão lá de unidades lá no CIGA. Não acumulem, gente. Sigam todas as dicas que o Matheus aí, que já foi meu aluno, deu. Sei que é o primeiro dia de aula, mas quinta-feira a gente já começa com tudo. Acho que esse primeiro dia, para vocês se ambientarem, a gente vai trabalhar, como eu já disse, transparência total. Então, qualquer dúvida, os slides já estão disponíveis, meu e-mail também já está disponível, fiquem à vontade. Não saiam, só enquanto eu libero aqui